dia. Hora da entrevista. Hoje tenho a alegria de receber aqui ao vivo, no nosso Manhã Viva, a Charine Alane de Jesus Aveiro. Ela é mãe atípica e hoje está aqui representando a União de Pais e Pessoas Autistas de Roraima, UPA Roraima, que veio fazer um convite todo especial para os ouvintes da 107.9. Veio falar aqui da caminhada de conscientização do autismo 2025. Bom dia, Charine, seja bem-vinda à nossa Rádio Monte Roraima. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre a caminhada que ocorrerá no dia 2. E também um pouquinho sobre a UPA. Com certeza. Como é que a UPA surgiu? Ela já existe desde 2017. Ela tem como principal finalidade trabalhar a questão da conscientização sobre o autismo, reduzindo o preconceito e gerando a inclusão social. Então, todos os trabalhos são feitos voluntariadamente e são grande parte executado por mães e pessoas autistas e familiares, né? Nesse decorrer da caminhada, tem a sorte, vamos dizer assim, tem a oportunidade de vir com a criança autista na família. Então, a partir daí você tende a se moldar, né? Tende a aprender a trabalhar a questão da neurodiversidade, trabalhar a questão, né, mesmo das diferenças que existem dentro do próprio autismo. Agora, quantas pessoas participam da UPA, né? Vocês têm noção, assim, do público atingido? Associados, nós contamos hoje em torno de 290 associados, ou um pouquinho mais, né? Que volta e meia, todos os dias entram novas pessoas, mas é em torno de 290, 300, 320 associados. Certo. Isso sim, sem contar com as crianças, né? Porque às vezes eu me associo, sou associada, mas de mim já vem meu filho, já vem companheiro, já vem mãe, entendeu? É questão só de associados. Aí quando você migra para a questão do quantitativo de pessoas, aí se estende a mais de 500. Um público bem maior, né? Sim. Agora, que tipo de ações, né, a UPA realiza com essas famílias, com os associados? Como nós somos uma entidade sem fins lucrativos, tudo é baseado no que nós ganhamos, né? Assim, no que é não digamos ofertado, mas à medida que somos doados, que as pessoas ajudam. Então, assim, nós trabalhamos no sentido de proporcionar a essas famílias uma forma mais leve de ver a vida. Existem projetos dentro da UPA que nós desenvolvemos no decorrer do ano, trabalhando justamente para os autistas familiares dele, a sociedade em geral, a questão da conscientização, a questão mesmo do autista ele conviver em sociedade, as pessoas terem a oportunidade de conviver com eles, né? Porque todo mundo é autista, todos são iguais? Não, nem todos são iguais. Então, essa diversidade, ela é importante para que a sociedade passe a entender, né, e aceitar e que haja uma inclusão maior do autista e do seu familiar. Então a UPA ela é uma rede de apoio para essas famílias. Sim. Nós contamos com vários projetos. Nós temos um que ele já tem em torno de 2 anos, que é o Ajuda Mútua, que é um convênio que nós fazemos parte, que é do Instituto Federal e nós somos os apoiadores, que é Cuidando de Quem Cuida. Como é que é esse projeto? Esse projeto ele é muito lindo. Por quê? Porque enquanto os pais, porque a gente fala muito no autista, né, da divergência do autista, ajudar o autista, mas e quem cuida do autista? E a mãe, o pai, o familiar, e o irmão que não é autista? Então esse projeto tem um foco nesses cuidadores, né? Justamente nos cuidadores. Então, enquanto os pais, né, o cuidador do autista, ele está ali numa roda de conversa, contando, falando do dia a dia, como é que as vitórias também do autista, né? Os desafios do dia a dia, como eles lidam com isso, tendo um apoio de 2 psicólogas que são do Instituto Federal, né? As crianças, elas estão em socialização. Ela com outras crianças autistas. Então, enquanto a mãe está recebendo o apoio, as crianças estão se socializando e a partir daí a gente trabalha com elas.
em atividades educativas do dia a dia, trabalha na questão coordenação motora, desafios. Então, a partir daí, a criança ela passa a ter uma vontade maior de querer estar na sociedade, de querer participar, de ver aquilo como algo bom e a sociedade... Ele é incluído, na verdade, sim, né? Sim, sim. E aí, assim, é uma coisa muito ampla. Dentro do próprio Ajuda Mútua, nós temos também o projeto Te Agita, que no momento em que a criança está na socialização, nós trabalhamos com projetos, atividades educativas no sentido de... como, por exemplo, um karatê, a natação, certo. né? Esses esportes é a palavra. Certo. Então, existem esportes que são voltados para crianças típicas, que são geralmente as crianças que fazem parte, né, grande parte do Ajuda Mútua. Não só ele, mas principalmente ele. E os familiares. Aí nós temos cuidando de quem cuida, o Te Agita, né? Então agora vai vir a caminhada, que vai ser dia 2. Então, assim, existem várias coisas. Então, Dia das Mães, Dia da Criança, tudo isso nós trabalhamos para que haja uma socialização e inclusão mesmo da criança autista ou do adolescente autista. O que está acontecendo muito agora são os laudos tardios. A partir do meu filho, você começa a identificar suas características. Então, você vai atrás, você acaba tendo o seu diagnóstico, um autista adulto que se descobriu na idade adulta. Agora, você é mãe atípica, né? Conta um pouquinho da tua vivência, né? Você tem um filho de 10 anos, né? Tenho um filho de 10 anos e, assim... Como foi essa experiência, né? Desde do diagnóstico, né? Como é que foi isso? Porque, assim, olha, como eu só tenho ele, eu não tinha um outro parâmetro. Certo. Né? Então, eu não identifiquei de início, em nenhum momento, que ele tinha características diferentes. A gente começou a identificar, pelo menos eu enquanto mãe, a partir dos 4 anos, quando ele foi para a escola. Então, começaram a ver aquelas primeiras observações da escola, aquelas primeiras chamadas. Olha, mãezinha, eu costumo dizer, mãezinha, compareça à escola. Né? Então, a partir daí nós começamos a fazer todo um trabalho psicológico, tanto acompanhamento psiquiátrico, neuro, e foi aí que nós conseguimos. Mas demorou, assim, em torno de quase 2 anos para que houvesse o fechamento do diagnóstico do meu filho. Então, ele hoje é um autista que tem como comorbidade a epilepsia, né? Que é muito comum entre os autistas. Inclusive o TDAH, né, o TOD, o TOC. Então, aí existe inúmeras outras, né? Inúmeras outras ramificações. São comorbidades que geralmente acompanham o autismo. Agora, você como mãe atípica, né? Você acompanha toda a vida do seu filho, tanto acompanha em acompanhamentos de desenvolvimento, né? Com um especialista, mas também, né, no desenvolvimento escolar, né? Quais são os maiores desafios de ser uma mãe atípica e de ter um filho, né, autista? Na verdade, um dos maiores desafios é quando a gente começa a entender e a gente aceita que o nosso filho ele tem um jeito diferente de ver a vida. E ele tem um jeito diferente de interpretar tudo que é passado para ele. E por mais que a gente bata na tecla, o autismo, que existem capacitações de profissionais, quando eles se veem, né, na sala de aula, a gente vê que a inclusão às vezes não ocorre da forma como deveria ocorrer. Não ocorre do jeito que deveria ocorrer. A questão mesmo de você, de trabalhar a forma diferenciada para um aluno autista. É questão de, não, ele consegue acompanhar, mas realmente ele consegue acompanhar o conteúdo, a forma que ele está sendo abordado, iguais os outros alunos não típicos. É verdade. Então, né? a gente trabalha, às vezes você tem que ter toda uma paciência, você tem que ter realmente um acompanhamento muito grande, tanto na escola, quanto, né, a forma que seu filho realmente se desenvolve, prestar muita atenção realmente se está havendo um desenvolvimento, porque muitas vezes eles, né, passam batida. Ele não consegue acompanhar e
vai passando na sala de aula, vai passando de turma, vai passando de momentos e a criança, às vezes, ela não entendeu o assunto, a forma que foi abordada, do jeito que foi passado a ela. Aí você imagina, né, como é que fica a situação dos responsáveis, né? Você imagina que ele está, né, se desenvolvendo e não está, né? E olha, aqui já temos uma participação aqui, deixa eu só lembrando que essa entrevista aqui, né, Charine, foi uma sugestão do nosso ouvinte, o Otomazinho, né? Inclusive ele já está parabenizando aqui pela entrevista, diz que está muito esclarecedora, né? Mas aqui você está trazendo a realidade vivida pelos pais, né? Atípicos, Sim. né? Que é uma realidade diferente das outras crianças, né? Então, é um desses objetivos que vocês querem alcançar na caminhada que acontecerá amanhã? Sim. A questão de trabalhar mesmo a conscientização do autismo, reduzir o preconceito que existe, ele é grande. Entre as crianças, o preconceito, ele é bem menor. Em alguns momentos, ele chega a ser velado. Né? Mas entre as próprias crianças. Entre as próprias crianças. Mas quando você passa para o adulto, para a fase adulta, ele fica um pouco maior. Porque muitos pais, às vezes, não entendem que aquela situação, né, de uma criança, ele está num momento de choro, que aquilo dali não é só um choro, é uma crise sensorial, ele teve muito estímulo, ele está sentindo alguma coisa que ele não consegue verbalizar, tem muito isso. Alguns autistas não falam. Hoje nós não trabalhamos mais com autista nível 1, 2 ou 3. Nós trabalhamos com nível de suporte. O que é o nível de suporte? Qual é a ajuda que aquela criança vai precisar? Então, o choro dela não é só birra, não é só manha, não é porque ele é falta de educação. Não é o momento dele expor, dele demonstrar que tem alguma coisa incomodando ele. Então, alguns gritam, alguns giram, alguns pulam. Então, a forma dele se regular. E a gente ainda vê muito isso. Eu já passei por essa fase. Eu fico imaginando as situações em ambientes públicos, né? Sim. Como que não é, né, Charine? Então, é aquele momento, às vezes a gente escuta relatos de mãe, eu fico com vergonha, né? Eu evito sair. Esses dias mesmo eu fui em um lugar com meu filho e ele verbaliza muito até. Sério? Eu digo, meu Deus, meu amor. E ele estava contando o que ele estava sentindo. Eu estou sentindo dor na garganta. Então, ele estava verbalizando o que ele estava sentindo para que eu conseguisse, né, passar para o médico e ele passar o medicamento correto. E quando eu fui comprar, ele repetiu o que ele havia verbalizado para o médico e a pessoa que me atendeu falou, que bom que teu filho fala, o meu eu evitava sair com ele, eu só vim sair com ele quando ele já estava bem grande, porque ele não respeitava, as pessoas falavam que era birra, era mãe, era falta de educação, e não era uma crise sensorial. A forma que ela tinha de demonstrar que alguma coisa não estava legal. Com certeza. Olha, presta atenção em mim, às vezes é uma dor, um incômodo. Então é isso, né? Vamos falar sobre a caminhada agora. Já conhecemos um pouquinho da UPA, né? E da vivência, né? De uma família atípica, né? Você já trouxe um pouquinho da sua experiência aqui. A caminhada acontece amanhã, é isso? Acontece amanhã, a partir das 17 horas, entre 17 às 19 horas, ali na Praça do Centro Cívico, aquela parte de dentro ali. Certo. Então, contamos com a presença de todos. Vai ser bem legal, estamos planejando várias coisas, vários entretenimentos para as crianças, para os familiares também. E é uma forma mesmo de demonstrar, olha, nós estamos aqui, vamos deixar o preconceito de lado, aceitem as nossas diversidades. Busque conhecer, né? Venham também. Conhecer, tenham a oportunidade de ver como eu enquanto autista, sou especial, enquanto eu sou diferente, enquanto eu posso te completar em outro momento. Agora, qual será o percurso da caminhada? Vai ser feito ali dentro mesmo. Do próprio ali. Nós não vamos sair por conta das crianças. Certo, né? Nós iremos fazer uma caminhada maior, mas aí ele falou, não. Tem toda a questão, às vezes, tem mães que têm 2, 3 filhos. É verdade. E aí, como é que tem você... que pensar Tem nisso que pensar. também. Então, Exatamente. é mais fácil eles estarem ali, protegidos, ali naquele círculo. Nós vamos fazer uma caminhada por ali, vamos tentar fazer as atividades.
Convidamos PRF, convidamos a Guarda, convidamos Detran, convidamos Cavalaria. Então, justamente para que haja o quê? Motivação, para que as crianças também passem, né, a se socializar e as pessoas tenham interesse de procurar, tenham interesse de descobrir como é bom, como é diferente, é cansativo, é desafiador, muito. Mas é uma das melhores coisas que acontece na nossa vida. Então, quando você vê e recebe na sua família, no berço da sua família, uma criança atípica, uma criança diferente, abre-se um leque, a sua mente ela se estende, você sai da caixinha, você começa a aprender a respeitar os limites da outra pessoa, você começa a entender uma outra mãe, você começa a entender a outra família. Com certeza. Agora, quem pode participar da caminhada aí de conscientização do autismo que acontece amanhã ali na Praça do Centro Cívico? Toda a nossa sociedade pode participar, está convidada aí nos prestigiar, vestir a camisa. A camisa é até essa aqui, né, desse ano. Nós colocamos um verdezinho bonitinho. E ela está sendo fabricada ali na Forbras. Certo. Então, se você puder ir, passar por lá, adquirir a sua camisa e, mas eu não tenho camisa, eu não tenho condições. Não tem problema, vista a camisa que você tem, a camisa do dia a dia, e vá participar, vai ter oportunidade de conviver, de socializar com as crianças, né, com os adolescentes, com os adultos atípicos. Perfeito. Então, para finalizar, reforço o convite, né, para a caminhada, né, de conscientização e inclusão das pessoas autistas. Amanhã, a partir das 17 horas, na Praça do Centro Cívico, venham participar da nossa caminhada sobre a conscientização do autismo. Não percam. Perfeito, eu quero agradecer aqui sua participação, Charine Alane, representante aqui da União de Pais e Pessoas Autistas de Roraima, UPA Roraima. Jace, você me mandou aqui informação, era só a participação do Tomazinho, não é isso? Ou tem mais uma mensagem? Deixa eu só identificar aqui. Perfeito, já li aqui tudo certinho, né? Obrigada mais uma vez pela participação, sucesso na caminhada, viu? Que o objetivo, né, seja alcançado. Nós que agradecemos a oportunidade. Você também está convidada, toda a sua equipe, a participar, viu? Venha nos prestigiar, venha abraçar essa causa, que é uma causa muito, muito bonita. Muito bom. Bom dia para você. Obrigada pela participação. Obrigada. Informação e muita música. Manhã Viva.